Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Aplicada. No vídeo de hoje nós iremos apresentar a manutenção nesta máquina de lavar Electrolux 10 kg, modelo LTC10. Qual o problema dessa máquina, pessoal? Ela simplesmente não liga, tá? A gente aperta aqui o botão de liga e não temos sinal algum, tá? Então nós vamos fazer a abertura deste painel, tá? Onde aqui dentro nós temos a placa de potência e a placa de interface. Possivelmente é um problema em alguma dessas duas placas. Então nós vamos efetuar a abertura deste painel e identificar a causa do problema. Eu entrei no site do fabricante e baixei o manual de instruções da máquina de lavar roupas. No final deste manual, nós encontramos o diagrama elétrico. E nós podemos observar a partir deste diagrama elétrico que a máquina de lavar roupas ela é composta por vários sensores, atuadores e placas eletrônicas. Por exemplo, nós temos aqui o interruptor da tampa de abertura da máquina e o pressostato para medição de nível de água da máquina de lavar. Esses são os principais sensores. Os atuadores são basicamente a solenoide de enchimento de água, a solenoide de amaciante, o motor, o freio e a eletrobomba. Além disso, nós temos as placas eletrônicas, uma placa de potência e uma placa de interface. A placa de interface, como o próprio nome já diz, é a interface entre a máquina de lavar e o usuário. É nessa placa que estão conectados, por exemplo, os botões que o usuário pressiona para ligar e desligar a máquina, avançar etapas, etc. Também estão presentes nesta placa de interface os LEDs, que indicam se a máquina está ligada ou desligada e qual a etapa de lavagem que está sendo executada naquele momento. Molho, agitação, enxágue, centrifugação, etc. Ok? Então essa placa é a interface entre a máquina e o usuário. A placa de interface está conectada através de um cabo flat à placa de potência, que por sua vez possui três funções principais, três blocos de circuitos principais. O primeiro bloco e principal é o bloco de controle, o circuito de controle, que é formado basicamente por um microcontrolador. É este microcontrolador que irá executar o programa, o firmware, gravado numa memória, no qual estão descritas, estão programadas todas as etapas de lavagem, todos os programas de lavagem da máquina de lavar roupas. Ok? Além do circuito de controle, a placa de potência também possui, como o próprio nome diz, os estágios de potência, os circuitos de potência, que são utilizados para comandar, acionar os diversos atuadores. A solenoide de enchimento, a solenoide do amaciante, o motor elétrico, o freio e a eletrobomba. Ok? E finalmente, além do circuito de controle e do circuito de potência, a placa de potência possui a fonte de alimentação, que é uma fonte de alimentação chaveada. Ok? Essa fonte de alimentação
ela serve para fornecer a tensão de alimentação do microcontrolador, da memória, dos diversos CIs existentes na placa de potência, tá? E também serve para alimentar a placa de interface. Vejam que no conector CN3 da placa de potência, nós temos uma saída de menos 5 volts, ok? Que é utilizada para alimentar a placa de interface. Então, pessoal, a placa de potência ela possui a fonte de alimentação dos circuitos eletrônicos, ok? Da máquina de lavar. Se a máquina não está ligando, o que é que nós temos que verificar? Qual o procedimento de teste? A primeira coisa que a gente tem que verificar é se a placa de potência está sendo energizada. Ou seja, se a gente tem nos pinos 7 e 9 do conector CN1, que são os pinos AC1 e AC2, a tensão de alimentação da rede elétrica, 110 ou 220 volts, dependendo da sua região, tá? No meu caso, a minha região, a rede elétrica é de 220 volts, ok? Então, o primeiro passo é verificar se nós temos 220 volts aqui nos pinos 7 e 8 do conector CN1, tá? Na entrada de alimentação da placa de potência. Se a gente não tiver 220 volts nesses pinos AC1 e AC2 da placa de potência, então pode estar acontecendo o seguinte: primeiro, pode não ter tensão na tomada, tá? E aí isso é um problema da instalação elétrica, ok? Facilmente a gente consegue verificar medindo com um multímetro a tensão na tomada, tá? Mas estamos assumindo aqui, neste caso, que a rede elétrica está ok, as instalações elétricas estão ok e a gente tem 220 volts na tomada elétrica lá na parede da residência, ok? Estamos assumindo que a instalação elétrica está ok. Então, se a gente tem os 220 volts lá na tomada e esses 220 volts não estão chegando aqui no conector CN1, pino 7 e 9, AC1 e AC2, então provavelmente é algum fio partido no cabo de alimentação ou neste chicote, tá? Vejam que nós temos várias linhas, algumas mais finas e outras mais grossas no diagrama elétrico. As linhas mais finas são fios individuais. As linhas mais grossas representam um chicote onde passam vários fios, tá? E esses fios são amarrados juntos, né? Passando todos eles de forma a organizar a fiação no interior da máquina de lavar, ok? Então, se a gente não tem 220 volts na entrada da placa de potência e a nossa instalação elétrica da residência está tudo ok, eu tenho 220 volts na tomada, então a gente tem que verificar o cabo de alimentação e o chicote. Tem que percorrer toda essa fiação e verificar se tem algum fio partido ou quebrado aí pelo meio do caminho, ok? Se a gente tem 220 volts aqui no pino 7 e 9, que é o AC1 e AC2, então a placa de potência está sendo energizada, ok? Como é que a gente vai determinar se o problema da máquina não ligar é na placa de potência ou na placa de interface? Primeiro passo, a gente tem que desconectar
esse conector CN3 que interliga as duas placas entre si. E medir a tensão na saída da placa de potência entre os pinos 6 e 5 com a placa de interface desconectada, com este conector CN3 desconectado. Ok? Se com a saída da placa de potência em vazio nós não tivermos os menos 5 volts entre os pinos 6 e 5, então com certeza o problema é na placa de potência. Ok? Se por outro lado a gente tem os menos 5 volts em vazio com o conector desconectado, o CN3, então a placa de potência está boa. O problema pode ser no flat cable ou na placa de interface. Ok? O segundo passo é reconectar o conector CN3 e medir novamente a tensão entre os pinos 6 e 5. Tá? Se a placa de interface estiver em curto, no momento que a gente reconectar o conector CN3, ela vai matar essa tensão de menos 5 volts. Então, se a gente tinha tensão de menos 5 volts em vazio e no momento que a gente conecta a placa de interface, essa tensão cai para próximo de 0 volts, então significa que a placa de interface está em curto. O problema é a placa de interface. Ok? Agora, se a gente conectou a placa de interface e ainda assim a gente tem menos 5 volts na saída da placa de potência, medindo aqui nos pinos 6 e 5, a gente tem que medir as tensões nos pinos 6 e 5 do conector CN1, que fica do lado da placa de interface. Tá? Se a gente não tiver a tensão de menos 5 volts entre os pinos 5 e 6 do conector CN1, então provavelmente tem um fio partido aqui no flat cable. Tá? Então o problema não está nem na placa de potência, nem na placa de interface. Tá? Vai estar no cabo flat. Ok? Então, pessoal, esse é o procedimento, né, a metodologia para a gente verificar se o problema está no lado da placa de potência ou se está na placa de interface, ou ainda se está no meio do caminho, né, se está com problema no flat cable, tá, com algum fio partido. Então eu posso ter as duas placas ok, ter menos 5 volts aqui na saída da placa de potência, mas por um fio partido no flat cable, essa tensão não está chegando na placa de interface e, consequentemente, a máquina não liga. Ok? Para finalizar a análise, pessoal, uma dica nesse tipo específico de máquina de lavar é que na placa de potência deste modelo e de outros similares, existe um alto-falante, tá? Um speaker ou buzzer, que no momento em que a gente conecta a placa de potência na tomada, tá? Que a gente conecta o cabo de alimentação na tomada, automaticamente é gerado um bip, tá? Neste alto-falante, nesse speaker ou buzzer, ok? Então, se a máquina não liga e não está sendo nem emitido este bip, então muito provavelmente o problema é na placa de potência, tá? E não na placa de interface. A menos que, obviamente, a gente tenha algum fio partido, tá, entre o conector CN1 e o cabo de alimentação, ok? Então essa é mais uma dica. Se tiver tudo ok com o cabo de alimentação chegando 220 aqui na placa de potência e a gente pluga o cabo de alimentação na tomada e não gera o bip, muito provavelmente o problema está na placa de potência e não na placa de interface, ok? Tá. Essa é a placa de potência, a placa da interface. Tá?
desconectamos a placa da interface e conectamos apenas a placa de potência na alimentação, e com um multímetro nós medimos a entrada 220 volts, tá? Mas a saída de menos 5 volts para a placa de interface, ela está dando 0,56 volts, tá? Então indicando problema na placa principal. E agora a gente vai substituir a placa principal e verificar se a máquina volta a funcionar. Bom, pessoal, no momento em que eu estava fazendo o teste da placa de potência e da placa de interface, infelizmente não foi possível filmar, não foi possível gravar o passo a passo. Então, o que eu fiz? Eu trouxe a placa de potência aqui para a bancada para refazer o procedimento de forma que fique bem claro para vocês o procedimento que eu apresentei no diagrama elétrico da máquina, ok? Antes de mostrar o procedimento, eu queria apresentar aqui rapidamente a placa de potência, tá? A placa de potência, ela possui um circuito da fonte de alimentação chaveada, tá? Onde nós temos aqui diversos capacitores, bobinas. Temos aqui um PTC, certo? Um circuito integrado gerador de PWM, tá? Temos também aqui um regulador, tá? De menos 5 volts, ok? Que vai gerar o menos 5 volts aqui para conectar a placa de interface, certo? Neste conector CN3. Aqui a gente tem uma chave seletora para que o usuário possa determinar qual o tipo de lavagem: normal, lavagem rápida, delicada, enfim. Temos também, além da fonte de alimentação, nós temos o circuito de controle, tá? Então aqui na face inferior da placa nós temos esse CI, que é o microcontrolador, tá? Que é o responsável por executar todo o programa de controle da máquina. E temos alguns SCRs, tá? Que servem para acionar os diversos atuadores da máquina, ok? Esses SCRs fazem parte do circuito de potência, certo? Temos aqui alguns RCRs menores e temos dois SCRs maiores aqui, ó, que estão até conectados a um dissipador de calor, tá? Que são os SCRs maiores. Provavelmente, eu não analisei ainda com calma, mas provavelmente esses dois SCRs maiores aqui são utilizados para alimentar o motor elétrico, tá? Um deve ser para girar o motor no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, provavelmente, tá? Então essa placa ela tem três circuitos principais, três etapas principais. Tem a etapa da fonte de alimentação chaveada, tem a etapa de controle e tem a etapa de potência, onde estão ligados os SCRs, ok? Futuramente eu devo fazer um vídeo analisando com mais calma os circuitos da placa de potência. A gente também tem aqui um buzzer, tá? Que no momento que a gente liga a placa, independente da gente ter conectado a placa de interface, ele deve bipar, tá? Ele deve gerar um bip. Outra dica importante, pessoal: para fazer o teste da placa de potência, é importante que a gente não tenha nenhum
equipamento conectado à placa. Vejam que eu não tenho aqui nenhum conector, certo? Conectado à placa. A única coisa que a gente tem aqui conectada à placa é a alimentação, que vai chegar aos 220 aqui nesses dois pinos de entradas, AC1 e AC2. Por quê? Se a gente tiver algum equipamento em curto, tá, fora da placa, esse equipamento pode estar matando a placa de controle, certo? Então, o ideal é a gente fazer um teste inicial apenas com a alimentação, certo? Essa placa ela tem um jumper JP1 que com o jumper ela é alimentada em 110 volts. Nesse caso aqui, esse jumper está cortado, que é justamente para que a alimentação ocorra em 220 volts. Tá? Então essa é uma explicação geral, bem rápida sobre a placa. Tá? A gente tem vários conectores, por exemplo, CN1, onde chega a alimentação elétrica, e tem aqui os pinos para acionar o motor no sentido anti-horário, sentido horário. Tem aqui uma saída para o freio, tá? Tem outro conector aqui, o CN2, onde são ligados, por exemplo, o pressostato, a válvula solenoide do amaciante, a válvula solenoide de enchimento, ok? Tem um conector CN4, certo? Que é um conector de serviço, então os técnicos reparadores de máquina de lavar normalmente eles têm um equipamento que é fornecido pelo fabricante, né? Disponibilizado pelo fabricante da máquina de lavar, onde ele consegue fazer um diagnóstico da eletrônica da placa, né? E dos principais equipamentos da máquina, tá? E tem aqui o conector CN3, que vai conectado à placa de interface, faz a comunicação entre a placa de controle e a placa de potência e a placa de interface, ok? Então essa foi uma visão geral da placa. Vamos agora fazer o teste da placa de potência. Bom, pessoal, para fazer o teste da placa de potência, eu vou utilizar a lâmpada série, que é um instrumento já apresentado no vídeo anterior. Esse é o procedimento padrão para a gente reparar qualquer equipamento eletrônico, tá? Como eu não sei o que está ocorrendo aqui com a placa de controle, em vez de eu energizar a placa diretamente na rede elétrica, eu vou alimentar através da lâmpada série. Então eu tenho a lâmpada série ligada na tomada através dessa extensão, tá? Então está chegando aqui os 220 volts, tem um disjuntor geral e tem uma saída, tá? Que nesta saída é que eu estou alimentando a placa de potência, ok? E antes que o 220, a entrada da rede, ela saia por esta tomada, ela passa por uma lâmpada série, ok? Por que isso? Se a placa de potência estiver em curto, a lâmpada série ela vai acender, tá, em seu brilho máximo e não vai gerar nenhum problema, né, para a instalação, problemas maiores ainda para a placa e problema para a gente que está fazendo teste com eletricidade, ok? Então vamos ligar aqui o disjuntor e ver o que acontece. Olha só, a lâmpada série ela acendeu, tá? Mas ela não acendeu em seu maior brilho, tá? E em seguida ela apagou, ok? Como ela não acendeu em seu maior brilho, tá? A gente não tem um curto na entrada da fonte, tá? Pode estar acontecendo duas coisas, certo? Pode ter algum componente em curto, não na entrada diretamente da fonte, e isso está gerando uma corrente muito alta,
tá? Por isso que acende a lâmpada, ok? E aí, algum componente de proteção, ele está atuando, desarmando a placa. Pode estar acontecendo isso, certo? Isso é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que esteja tudo ok com a placa. A gente tem vários capacitores aqui. Pode ser que no momento em que a gente energize a placa, apenas esteja carregando algum capacitor desse aqui, e após a carga do capacitor ou dos capacitores, a gente tem apenas uma corrente mínima aqui na placa de potência, que não é suficiente para acender a lâmpada, tá? Por isso ela acende com uma intensidade não muito grande, tá? Não na sua potência máxima, e depois ela apaga. Então pode ter algum componente desse em curso demandando uma alta corrente, certo? Acendendo a lâmpada séria e depois atuando um circuito de proteção. Ou pode ser também que seja apenas a carga de algum capacitor e depois que ele se carrega, a lâmpada apaga, certo? Para saber exatamente o que está acontecendo, a gente tem que fazer uma análise detalhada da placa de potência, que não é o escopo desse vídeo neste momento, tá? A gente está olhando a placa, certo? Do ponto de vista de um reparador de máquina de lavar, por exemplo. A gente não está olhando a placa aqui ainda do ponto de vista do técnico de manutenção eletrônica, que faria um reparo na placa, certo? A gente só quer determinar se a placa está boa ou não. E aí, se ela não estiver boa, fazer a substituição da placa, trocar por uma placa nova, certo? Futuramente eu devo fazer algum vídeo analisando toda a circuitaria aqui da placa de potência e talvez até procurando qual o defeito dela, substituindo o componente que tiver danificado e deixar ela guardada. Se porventura a placa nova daqui a 1 ano ou 2 der problema, a gente já tem uma placa recuperada aqui para colocar no lugar, certo? Mas por hora vamos apenas nos limitar a determinar se a placa está boa ou se ela está com algum problema, certo? Então, pessoal, como eu falei para vocês, inicialmente a gente deve checar se está chegando 220 nesse conector de entrada aqui da placa. Por que isso? Neste momento eu não estou testando na máquina de lavar, mas se a gente estivesse testando na máquina de lavar, aqui estaria chegando um conector que passa por um chicote e passa pelo cabo de alimentação antes de chegar na tomada, certo? Então pode ter um fio partido ou no chicote ou no cabo de alimentação, certo? E por isso que a máquina não liga, ok? Para a gente certificar isso, vou colocar aqui o multímetro para medição AC, medição de tensão AC, fundo de escala de 750 volts, ok? E vamos medir a tensão de entrada da placa. E temos aí 210 volts, 211 volts, ok? Que é o razoável aqui para nossa tensão da rede de 220 volts, ok? Então temos alimentação aqui na entrada da placa, beleza. Agora nós vamos verificar se nós temos tensão na saída da placa, tá? Aqui neste conector nós deveríamos ter menos 5 volts, que iria alimentar a placa de interface. Agora detalhe, como eu falei para vocês, no momento que a gente energizou a placa, a gente deveria ter escutado um bip proveniente deste buzzer aqui, ó, deste alto-falantezinho aqui. Como este alto-falante ele não bipou, provavelmente não está chegando a tensão de menos 5 volts.
tá? Que ele recebe essa tensão de menos 5 volts para gerar o bip, ok? Mas para ter certeza, vamos colocar aqui na escala de 20 volts DC e vamos medir a tensão de saída do conector CN3, certo? Olha aí, temos menos 0,52 volts. Tá? Menos 0,52 volts. Deveríamos ter menos 5 volts na saída. Ok? Então, pessoal, está comprovado que o problema está na placa de controle, na placa de potência. Ok? A solução, então, é ou reparar a placa ou substituir a placa de controle por uma placa nova, certo? E essa foi a abordagem que a gente utilizou, a segunda abordagem. Nós substituímos a placa de potência por uma placa nova, ok? Pronto, agora aqui está a máquina já funcionando, certo? A placa de potência foi substituída, a placa voltou a ligar, certo? E já está em funcionamento, ok? Para se manter atualizado sobre as novidades do canal, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se gostar dos vídeos, curta-os, compartilhe-os. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixe seu comentário. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.